Para iniciar nosso vídeo, imagine a cena. Você conecta um aparelho eletrônico na tomada, esperando que ele funcione perfeitamente, mas em vez disso, houve um estalo, sente um cheiro de queimado e vê seu equipamento valioso se transformar em fumaça. Essa é uma realidade comum para muitos brasileiros, especialmente ao viajar de uma cidade para outra. Em São Paulo, uma tomada pode ser diferente de uma em Recife, muitas vezes imperceptível, pode custar caro. O Brasil, de fato, opera com dois padrões de tensão elétrica distintos, dependendo da região, gerando confusão e prejuízos no dia a dia dos consumidores. Mas por que o Brasil, ao contrário da maioria dos países do mundo, ainda vive com essa dualidade de padrões elétricos? E por que, depois de mais de um século, essa bagunça persiste, afetando desde a escolha de um eletrodoméstico até a segurança de nossas casas? Neste vídeo, vamos desvendar a fascinante e complexa história por trás da nossa rede elétrica. Mergulharemos na ciência que rege a eletricidade, exploraremos os fatores econômicos e históricos que levaram a essa situação única e até mesmo revisitaremos uma guerra épica entre gigantes da eletricidade que moldou o mundo moderno. Para entender a complexidade brasileira, precisamos voltar no tempo e explorar a gênese da eletricidade. Tudo começou com pioneiros como Alessandro Volta, que em 1800 criou a primeira pilha elétrica, e Humphrey Davy, que em 1802 produziu o primeiro arco elétrico. Esses foram os primeiros passos para dominar essa força invisível. O grande nome que transformou a eletricidade em um negócio foi Thomas Edison. Em 1876, ele fundou o primeiro laboratório de pesquisa industrial do mundo em Menlo Park. Lá, em 1879, sua equipe desenvolveu a lâmpada incandescente comercialmente viável e com ela montou o primeiro sistema de distribuição elétrica do mundo, utilizando corrente contínua, DC, a 110 volts. Esse sistema funcionava, mas apresentava uma limitação crucial. A corrente contínua era ineficiente para longas distâncias. A energia se perdia em calor nos fios, exigindo usinas a cada poucos quilômetros para manter o fornecimento. Visual, mapas mostrando a expansão inicial da rede de Edison nos EUA, com pontos de usinas próximos. Paralelamente, a revolução da corrente alternada, AC, estava em gestação. Em 1831, Michael Faraday descobriu que o movimento dentro de um campo magnético gerava eletricidade que alternava de direção, dando origem à corrente alternada. No entanto, foi Lucien Gollard, na Europa, quem inventou o transformador, um dispositivo engenhoso que só funciona com corrente alternada e que permite aumentar ou diminuir a tensão. Essa invenção foi um divisor de águas, pois possibilitou transmitir energia em longas distâncias com muito menos perda. Na saída da usina, a tensão era elevada para a transmissão e, perto das casas, outro transformador a reduzia para um nível seguro. Visual. Animações simples explicando o funcionamento do transformador e a diferença entre AC e DC. Essa inovação levou à famosa Guerra das Correntes entre Thomas Edison, defensor da corrente contínua, e Nikola Tesla, apoiado por George Westinghouse, que promovia a corrente alternada. Edison argumentava que a DC era mais segura, chegando a realizar demonstrações chocantes com animais para desacreditar a AC. Contudo, a eficiência e a viabilidade econômica da corrente alternada, especialmente para a transmissão em larga escala, prevaleceram. Tesla, por sua vez, demonstrou a segurança da AC em eventos públicos, como a Feira Mundial de Chicago de 1893, onde fez passar pelo próprio corpo uma corrente de milhões de volts, saindo ileso. Após a vitória da corrente alternada, o mundo começou a padronizar seus sistemas. A Europa, que estava construindo suas redes do zero, adotou o padrão de 220 a 240 volts, especialmente após a invenção do filamento de tungstênio por William D. Coolidge em 1904, que permitiu que as lâmpadas suportassem tensões mais altas. Já os Estados Unidos, que já possuíam uma vasta infraestrutura em 110 a 120 volts, optaram por manter seu padrão devido ao altíssimo custo de reestruturação. Visual, mapa mundi destacando os padrões de voltagem globais.
No início do século XX, enquanto o mundo se decidia entre 110 volts e 220 volts, o Brasil começava sua jornada de eletrificação. As primeiras instalações elétricas chegaram ao Rio de Janeiro e a São Paulo pelas mãos de empresas canadenses, como a Rio de Janeiro Tramway, Light and Power e a São Paulo Light and Power. Essas companhias, seguindo o padrão norte-americano, trouxeram o sistema de 110 volts, que se espalhou por outras capitais brasileiras. É importante notar que, embora popularmente conhecido como 110 volts, o padrão técnico no Brasil evoluiu para 127 volts, uma adaptação para melhor se adequar às variações da corrente alternada. Visual, fotos históricas das primeiras usinas e redes elétricas no Brasil, mostrando a chegada da eletricidade nas grandes cidades. Contudo, a eletrificação do restante do país seguiu um caminho diferente. Outras regiões foram atendidas por concessionárias de origem europeia que, por sua vez, instalaram o padrão de 220 volts. Essa ausência de uma política nacional unificada para a eletrificação no início do século resultou em uma colcha de retalhos de voltagens. Cada empresa implementou o padrão de sua origem ou o que considerava mais viável e econômico para a região, levando o Brasil a nascer com dois padrões elétricos distintos desde o seu princípio. Essa dualidade rapidamente influenciou o mercado de produtos elétricos. As primeiras fabricantes de eletrodomésticos e utensílios, tanto nacionais quanto as que importavam para o Brasil, tiveram que se adaptar, produzindo versões para 127 volts e 220 volts. Empresas como Arno e Ualita, por exemplo, já fabricavam seus produtos nas duas opções, perpetuando a necessidade de compatibilidade com ambos os sistemas. A importação de produtos também seguia essa lógica, trazendo equipamentos para ambos os padrões, o que consolidou ainda mais essa característica única da rede elétrica brasileira. Para compreender as implicações de ter 127 volts e 220 volts, é fundamental desmistificar alguns termos técnicos. Quando falamos de eletricidade, os conceitos de voltagem e amperagem são frequentemente usados de forma intercambiável, mas tecnicamente nos referimos a tensão e corrente. A tensão, medida em volts, pode ser entendida como a pressão ou força com que a eletricidade é empurrada através de um fio. Já a corrente, medida em ampere, representa a quantidade de eletricidade que flui por esse condutor. A combinação desses dois fatores determina a potência, watts, de um aparelho, ou seja, a energia que ele consome para funcionar, seguindo a relação P igual a V vezes I, potência igual a tensão vezes corrente. Para ilustrar essa relação, podemos usar a analogia da mangueira de água. Imagine que você precisa mover uma certa quantidade de água de um ponto a outro. Você pode fazer isso de duas maneiras, usando uma mangueira fina com alta pressão, alta tensão, baixa corrente, ou uma mangueira mais grossa com baixa pressão, baixa tensão, alta corrente. Em ambos os casos, a mesma quantidade de água, potência, é entregue, mas as características do sistema são diferentes. Essa analogia nos ajuda a entender as implicações práticas dos padrões de voltagem. Em um sistema de 127 volts, a tensão é mais baixa. Para entregar a mesma potência que um sistema de 220 volts, é necessária uma corrente mais alta. Isso, por sua vez, exige fios condutores mais grossos para evitar o superaquecimento e o risco de incêndio, o que implica em mais material e um custo inicial maior para a infraestrutura da rede. No entanto, a tensão mais baixa oferece um risco ligeiramente menor de choque elétrico em caso de contato acidental com fios expostos. Por outro lado, o sistema de 220 volts opera com uma tensão mais alta. Para a mesma potência, ele precisa de uma corrente menor, o que permite o uso de fios mais finos e, consequentemente, mais baratos. Essa característica torna o 220 volts mais econômico para a instalação da rede elétrica, especialmente em longas distâncias ou em regiões com menor densidade populacional, onde cada metro de cabo precisa ser otimizado. Além disso, para aparelhos de alta potência, como chuveiros elétricos e ar-condicionado, o 220 volts é mais eficiente, pois a menor corrente resulta em menos aquecimento dos fios e menor perda de energia durante a transmissão. É importante desmistificar o mito da economia na conta de luz.
Embora o 220 volts utilize correntes menores, o consumo de energia é medido em quilowatt-hora, que se refere à potência dos aparelhos e ao tempo que eles ficam ligados. Portanto, a voltagem em si não é o principal fator de economia para o consumidor final. A economia do 220 volts é mais relevante para as concessionárias de energia, na infraestrutura e na distribuição da rede, devido à otimização do material e à redução de perdas. A coexistência de dois padrões de voltagem no Brasil, embora historicamente compreensível, gera uma série de consequências e desafios no dia a dia. Os prejuízos e a confusão são constantes. Casos como o de São Paulo, onde fortes chuvas levaram a um religamento equivocado da rede pela Enel, resultando em dezenas de apartamentos com eletrodomésticos queimados, são exemplos claros dos problemas que essa falta de padronização pode causar. A dificuldade para o consumidor ao viajar ou se mudar de cidade é notória, exigindo atenção constante para evitar danos a aparelhos valiosos. Visual, gráficos mostrando o custo anual de prejuízos com aparelhos queimados no Brasil, se houver dados disponíveis, ou uma representação visual do impacto financeiro. A questão da segurança elétrica é outro ponto crucial. Afinal, qual voltagem é mais segura? Segundo especialistas como Marco Antônio Seidel, professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola Politécnica da USP, toda tensão é perigosa. O que realmente causa dano ao ser humano ao circular pelo corpo é a corrente elétrica. Em condições semelhantes, o dobro da tensão pode gerar o dobro da corrente, aumentando o risco. Além dos choques, os riscos de cabos expostos e acidentes são uma preocupação constante, com centenas de mortes registradas anualmente. É fundamental adotar dicas de segurança. Use protetores de tomada, nunca toque em cabos caídos na rua e, ao viajar, sempre confira a voltagem do local. Como o uso de protetores de tomada, evitar tocar em cabos caídos nas ruas e sempre verificar a voltagem ao viajar para diferentes regiões. Para contornar a questão da voltagem, muitas residências em regiões de 127 volts podem ter tomadas de 220 volts para aparelhos de alta potência, como chuveiros, ar-condicionado e fornos elétricos. Isso é possível graças ao sistema bifásico, onde a casa recebe duas fases de 127 volts, que combinadas resultam em 220 volts. Nesses casos, o 220 volts é mais eficiente e seguro, pois os cabos mais finos esquentam menos, otimizando a instalação. Apesar dos desafios, a persistência da não padronização é uma realidade. O custo proibitivo de unificar toda a rede elétrica nacional, que foi sendo montada por diversas empresas estrangeiras com base em custos locais, torna essa mudança inviável. O gasto para unificar tudo seria absurdo demais para compensar os benefícios, e assim o que muitos chamam de gambiarra se tornou de certa forma nosso padrão nacional. Visual infográfico mostrando a distribuição atual de 127 volts e 220 volts no Brasil, por estado/região, destacando a complexidade da rede. Chegamos ao fim da nossa jornada pela complexa rede elétrica brasileira. Recapitulamos a fascinante história da eletricidade, desde seus pioneiros até a Guerra das Correntes, e entendemos como a ausência de uma padronização inicial, aliada a fatores econômicos e geográficos, resultou na coexistência dos padrões 127 volts e 220 volts em nosso país. Exploramos a ciência por trás da tensão, corrente e potência, desmistificando o mito da economia e compreendendo as implicações práticas e de segurança de cada sistema. Por fim, analisamos as consequências atuais dessa dualidade, desde os prejuízos com aparelhos queimados até os desafios de segurança e como o sistema bifásico oferece uma solução para aparelhos de alta potência. E você já teve alguma experiência inusitada ou prejuízo com a voltagem errada? Qual a voltagem predominante na sua cidade? Você acredita que o Brasil deveria finalmente padronizar sua rede elétrica? Compartilhe sua história e sua opinião nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para enriquecer essa discussão. Se você gostou deste vídeo e quer aprofundar seus conhecimentos em temas que impactam o seu dia a dia,
Não deixe de conferir outros conteúdos do nosso canal. Para mais curiosidades sobre como a ciência e a história moldam o nosso mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração e esperamos vê-lo em breve em nosso próximo vídeo.